Muito boa noite, senhoras, senhores, jovens. É sempre uma alegria muito gostosa estar aqui com vocês. E desde da Regina, né, que anunciou André e Temis, né, nós não corrigimos a tempo, a Temis está aqui, conforme esperado, só que nesse trabalho ela participa só no apoio técnico. A gente está sempre em tarefa, então essa palestra que eu preparei hoje, ela foi preparada numa ocasião em que ela estava em outra tarefa diferente, em outro lugar. Eu apresento sozinho. Sozinho a gente, maneira de dizer, né? A gente sabe que do outro lado da vida, uma grande equipe com todos nós. Nós vamos falar sobre a fé e a nossa reforma íntima. Essa é a mola mestra da doutrina espírita, a reforma íntima. O que significa essa reforma íntima? Consertar nós mesmos, o que nós temos dentro de nós, a nossa essência. Porque baseado principalmente na premissa da reencarnação, nós não estamos começando agora. Já começamos há muito tempo atrás. Começamos muito longe no passado. E ao longo dos tempos, vamos cometendo pequenos deslizes, uns maiores que os outros, né? E aí a gente vai acumulando imperfeições. Então, a nossa missão primordial, fundamental, no presente, na presente encarnação, é a nossa reforma íntima. E temos, é claro, outras missões também paralelas, mas a nossa missão fundamental é desencarnar melhores do que reencarnamos. E isso não é fácil, mas é legal. E com música fica ainda muito mais fácil. Então, em muitos momentos da nossa jornada reparativa, vamos lembrar dessas músicas. E a comunicabilidade com o mundo invisível é um dos postulados principais também, fundamentais, da doutrina espírita. E é aí que a fé entra em cena. Por quê? A fé é acreditarmos naquilo que não estamos vendo. Alguns veem, mas a maioria não vê. Então, há que ter inicialmente um voto de fé. Cremos no que não vemos, né? E nós acreditamos na causa segundo o efeito que nós vemos diante dos nossos olhos. Assim como eu sempre digo para aqueles que não acreditam em Deus, né, ou que se dão o luxo de hoje em dia ainda dizer, eu não acredito em Deus. Eu falo, ok, vamos ver então o efeito da presença. Você também não vê a eletricidade, mas na hora que você enfiar o seu dedinho na tomada, você vai acreditar nela, sem dúvida. Então, amadurecendo esse entendimento, nós aprendemos a utilizar as leis naturais, os princípios que regem todo o universo. É a fé raciocinada, né? A fé cega. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós temos a esperança que aconteça. Né? Muitos dizem, tenha fé e tudo vai dar certo. Sim, às vezes. Né? Mas como é essa fé cega? Nós esperamos que aconteça porque nós precisamos. Mas o tanto que a gente precisa não tem nada a ver com se vamos conseguir ou não. Nós esperamos que Deus e os bons espíritos nos deem aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos que precisamos, em troca de algum sacrifício que geralmente é um pouco contra o bom senso. Né? Eu que tenho algumas raízes também no Espírito Santo lá, eu vi muita gente fazendo promessas a subir a escadaria da Igreja da Penha, em Vila Velha, de joelhos. Legal. Em troca de algum benefício, né? Em troca de um
business, fazendo um deal com Deus. Né? Há o caso também da preguiça de raciocinar. E essa preguiça causa uma cegueira conceitual. Essa é a fé dogmática. Você acredita nisso porque está escrito assim. Você tem que acreditar. Depois você vai entender por quê. Mas você tem que acreditar. É assim, é um dogma, é pré-estabelecido. Então, a sua fé, se você vai seguir a fé dogmática, ela já está pré-estabelecida. É um caminho que você pode escolher, mas que lhe estreita muito a sua caminhada. Você fica sem opções. Né? E a esperança vive de mão dadas com a fé. Ela nos consola, nos alivia, mas a esperança não tem dinâmica. A esperança, segundo o dicionário, é um período de espera. É o período de tempo entre o pedir e o receber. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele nos dá uma frase muito legalzinha. Essência continuada, continuada de esperança e de alegria na alma significa evolução deficitária. Então, agora Tênis vai passar a primeira música. Essa música do Renato Pavani, A Fé, nosso companheiro no Brasil. A fé, sem o crivo da razão, é fé cega, é a negação da perfeita razão de Deus. E Deus, que é amor com potencial, nos criou em vão, para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos, pois tudo passa. Quando confiamos em Deus, tudo passa. Tudo passa. Quando confiamos em Deus. A fé que não obra no campo da vida é como figueira seca, sem frutos em ter. A fé produtiva não é utopia, sofisma verniz na superfície do ser. Ela desperta sentimentos nobres que o homem precisa para o bem conhecer. Ela é ciente, pois sabe que a alma não finda com a morte, prossegue a crescer, amadurecer, até entender que a fé, sem o crivo da razão, é fé cega, é a negação da perfeita razão de Deus. E Deus, que é amor com potencial, nos criou então, para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos, pois tudo passa. Quando confiamos em Deus, tudo passa. Tudo passa. Quando confiamos em Deus, tudo passa. Quando confiamos em Deus, tudo passa. Tudo passa. Agora, a fé raciocinada é como um voo noturno. O piloto não tem qualquer visibilidade. Nuvens espessas, neblina, mas condições meteorológicas de todo tipo lhe cobrem completamente a visão. Nessa situação, o piloto sofre o chamado desorientação espacial. Pode estar voando de cabeça para baixo e não sabe, ou não sente. Da mesma forma, nós, em nossos assentos,
estaremos na mesma condição. O piloto tem que suspender sentimentos e sensações e confiar nos instrumentos. Os instrumentos de navegação do avião hoje em dia, com a tecnologia atual, dão perfeita, precisa direção. Os instrumentos não mentem. Instrumentos falham. Homens mentem. Mulheres também. Os instrumentos utilizam leis naturais da matemática, da física. O homem tem a consciência para se guiar. Essa é a verdadeira fé. Confiar em princípios que funcionam segundo leis naturais. Você pode não ver os resultados ainda, mas sabe que se persistir naquela direção, alcançar o resultado desejado é uma questão de tempo. A fé raciocinada recusa aceitar como verdadeiro tudo aquilo que a consciência rejeita. A consciência é a manifestação da essência divina no nosso ser imortal. Por isso, quando livre para raciocinar, ela não tem dificuldade de identificar disparates tentando se passar por verdades. Fala Kardec. Fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Com esse tipo de raciocínio, agora estamos prontos para iniciar a nossa reforma íntima. E aí, o nosso companheiro Alan Filho compôs essa música Noite e Dia. Vai e descobre caminhos por entre sementes de luz, banhadas de amor, em paz, seguem passos de fé sobre as pedras pontudas da dor, suave lição. Vai, começa com o dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Vai que a vida não surgiu para ser um eterno segredo de Deus. Mas quando a noite vier e o cansaço selar seu futuro, descansa em paz. E assim poderás repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de Deus. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que é capaz de mudar o mundo, de crescer com um rumo, de iluminar a própria paz, que confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirá: sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus, sou mais
O capítulo, um dos mais preciosos de todas as preciosidades do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Quem se lembra do título? Bem-aventurados os aflitos. Isso, bem-aventurados os aflitos. Maravilha. No item 7, na íntegra, segundo Kardec, abre aspas, o homem não deve esquecer-se jamais de que está num mundo inferior, onde só é retido pelas próprias imperfeições. A cada vicissitude deve lembrar que, se estivesse no mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a esse mundo, desde que trabalhe para se melhorar. No item 8, as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Assim é que, tendo feito mal à sua tarefa, pode recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens de seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que castigam, e provas para o futuro, que preparam. Rendamos graças a Deus, que na sua bondade concede aos homens a faculdade da reparação, e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Fecha aspas. Deus nos instrui e nos confia recursos, os talentos. Sejamos gratos. Nosso Pai, além de nos dar todas as vias materiais para obtermos o que necessitamos, dá-nos também a capacidade de raciocinar, de discernir, para exercitarmos o livre-arbítrio nas nossas decisões. Sejamos gratos. Com esses talentos vem a responsabilidade do seu uso correto, multiplicando e compartilhando benefícios. Os talentos são ferramentas que devemos utilizar para acelerar nosso progresso intelecto-moral. Deus, esse Pai de amor e bondade, essa força criadora universal que nos sustenta em pé, só nos pede que tenhamos fé. E por isso devemos ser sempre gratos. O Grupo Arte Nascente, de Goiânia, compôs essa linda musiquinha. Cada vida que me faz crescer, uma linda amizade que me faz ver, que dá mão, que me sustenta em pé, nunca cobrou miado, somente fé. Quando você se afasta de mim, sempre escura a ilusão de pensar no fim, mas você vem com seu coração e me mostra que a vida é doação, é doação, doação. Grata vida que me faz crescer, com uma linda amizade que me faz ver, que dá mão que me sustenta em pé, nunca cobrou miado, somente fé. Quando você se afasta de mim, sempre escura a ilusão de pensar no fim, mas você vem com seu coração e me mostra que a vida é doação, é doação, doação. Reencarnação é uma nova etapa de aperfeiçoamento na escola da vida. Sabendo disso, quanto mais cedo começarmos, melhor.
Os pais conscientes devem estar atentos a esse detalhe na educação dos filhos. E eu lhes pergunto, espíritas, no seu ponto de vista, qual é a tarefa mais importante na casa espírita? Evangelizar? A evangelização infantil, sem dúvida alguma. A casa espírita oferece educação espiritual para todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Os mais jovens são exortados e incentivados a trabalhar nas tarefas assistenciais, nas atividades artísticas, didáticas e nas campanhas. Na minha adolescência, eu vou contar um casinho para vocês, uma história real na casa espírita. Eu fui abençoado na presente encarnação com uma reencarnação num lar já espírita. E cedo fui encaminhado. E na adolescência eu participava na terrinha natal, em Governador Valadares, Minas Gerais, do grupo da Fraternidade Marta Figueiredo. Então, os adultos mais experientes iam primeiro na campanha do quilo, campanha de alimentação para distribuir aos pobres, né? Eles iam fazer cadastro nas residências. E depois os jovens iriam, num outro dia, coletar os donativos. Pedíamos 1 quilo de qualquer alimento. E depois era junto. Distribuía para as famílias, também previamente cadastrada pela equipe de adultos mais experientes, né? Aos jovens cabia a tarefa de recolher e trazer para a casa espírita. Então, nos uníamos antes de sair. Simbolicamente nos dávamos as mãos, pedíamos proteção a Deus, a Jesus, aos espíritos que protegiam aquela tarefa, aquela equipe. E, imbuídos de muita fé, saíamos à rua para iniciar a coleta. Um dia, entrei numa casa. Sabe como é no Brasil? A gente não acha campainha. O que a gente faz? Bate palma. Bate palma, ninguém apareceu. O portão não estava trancado. Havia uma longa caminhada até a casa lá dentro, lá nos fundos, bem, vamos dizer, uns 20 metros. Entrei, confiante, não me ouviram bater palma, vou bater na porta. Quando eu fiz assim, a minha mão que segurava a cesta já com alguns donativos recebidos, senti um friozinho gostoso. Olha, por um lado, um pastor alemão. Ah, eu não sabia. Desse tamanho. Um cachorro normal. Para mim, ele pareceu ser desse tamanho naquela hora. Um cachorro, pastor alemão. E eu visualizei ainda dentro da casa, através da vidraça, um Doberman. Eu pensei, graças a Deus, vou desencarnar com dignidade, né? Trabalhando como eu gostaria. Desencarnar trabalhando para Jesus. Vocês podem imaginar o que eu senti naquele momento, né? Não sentiu nada. Você que pensa, eu morri de medo no primeiro segundo. No primeiro segundo, realmente eu não senti porque eu fiquei frisado, congelado. Até o pé do espírito ficou paralisado. Mas, meu anjo da guarda falou, que isso? Vocês oraram, pediram proteção. Cadê a fé? Converse com o pobrezinho. Eu falei, oi tiozinho, bom dia. Ele olhou para mim com aquela cara de, esse é o meu almoço. Né? Abaixei a cesta, deixei que ele conferisse. Fui conversando com ele, estou trabalhando para Jesus. Fizemos uma oração. E nesse momento Jesus lhe abençoou e fui saindo de fininho, devagarinho, em direção ao portão, porque realmente parecia não haver ninguém em casa. Eu não sairia dali sem ter coletado, né, o donativo, mas os cachorros não tinham o donativo para me dar. Então o assunto ali estava encerrado e agora é hora de sair. O cachorro veio me acompanhando a 2 passos de distância e eu andando calmamente, entre aspas, e a espiritualidade, eu podia sentir a presença dos espíritos amigos magnetizando aquele cachorro. O cachorro parou a uma certa distância e eu segui.
já chegando no portão, talvez uns 3 metros. Saí, fechei o portão e graças a Deus, quando eu pensei, graças a Deus, liberaram o cachorro do magnetismo, esse cachorro virou o cão. Literalmente, quase derrubou o portão para me pegar. Mas é a fé, gente. Orou, pediu, a resposta vem. E não duvidar. Mas existe também o caso dos karmas, né? De repente, eu era daqueles romanos que colocavam os cristãos para serem devorados pelo leão, ainda passou isso pela cabeça também. Eu vou ser dignamente devorado por esse cachorro agora. Mas vocês estão me vendo aqui hoje, graças a Deus. Então, me lembrando desse tempo de juventude, lembrei também do Robson Ribeiro, que compôs essa música. Jovem, nunca te esqueças que juventude é rota de alegria, persegue o bem, do bem vive e a nota cresce um pouco a cada dia. Amigo, essa juventude, melhor ocasião de nossas vidas para a busca da virtude. O tempo urge, meu amigo, e no trabalho abençoado encontrarás o Cristo amigo e a luz divina ao seu lado. Jovem, nunca te esqueças que juventude é rota de alegria, persegue o bem, do bem vive e a nota cresce um pouco a cada dia. Amigo, essa juventude, melhor ocasião de nossas vidas para a busca da virtude. Todo dia é uma nova oportunidade para recomeçar a luta. Esse é um texto baseado, inspirado num autor americano, Larry Janeski, que diz: todo dia é uma nova oportunidade de recomeçar a luta, tentar de novo, fazer melhor que no dia anterior. Um novo talento colocado em nossas mãos para multiplicá-lo. Não para recomeçar do zero a cada manhã, mas para continuar de onde paramos no dia anterior. Somar as novas realizações de hoje às de ontem e assim sucessivamente. Para renovarmos o nosso ser, temos que renovar nossos hábitos. Temos que conhecer o nosso eu interior, que se expressa segundo nossos hábitos, que são a soma do nosso conhecimento e nossas experiências, que resultam das nossas ações, que são o resultado do nosso livre-arbítrio, que resulta da nossa vontade, que é o produto dos nossos pensamentos, que devem estar submissos à nossa consciência. Para nos renovarmos, temos que renovar nossos pensamentos, que geram nossa vontade, que usa nosso livre-arbítrio, que escolhe nossas ações, que formam nossos hábitos. Se queremos mudar os frutos, precisamos mudar a raiz. Não admiramos quando uma pessoa que era tão boa e sensata comete um ato altamente reprovável, que já não cometia há muito tempo. É que o progresso ainda não havia concretizado. A velha pessoa ainda estava lá. Não, para nos tornarmos uma nova pessoa, temos que nos livrar da velha pessoa. Não podemos ser uma pessoa nova e uma pessoa velha ao mesmo tempo. Mudar só um pouquinho não é mudança. É um passo para a mudança.
Mudamos ou não mudamos. É como um copo com água até a metade. Está meio cheio ou meio vazio. Um buraco. Um buraco existe. Existe um pequeno buraco ou existe um grande buraco. Não existe meio buraco. Enquanto houver um só buraco na nossa evolução, não seremos perfeitos. E não estaremos felizes. Somente o ser renovado experimentará a paz verdadeira. E Maria Elza Tiscati nos presenteia com essa linda musiquinha também. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Há uma correlação muito estreita entre as 4 parábolas: o grão de mostarda, a parábola dos talentos, a parábola do semeador e a parábola do fermento. Todas elas falam dos recursos que Deus nos dá, os recursos naturais. O grão de mostarda, um conhecimento mínimo da lei natural sobre a fé. Os talentos, uma nova reencarnação em seus recursos. O semeador é utilizar os recursos de maneira correta. E o fermento, o princípio do crescimento, da maturação ao longo do tempo. Podemos fazer uma associação de conceitos na análise dessas 4 parábolas. Todas elas se referem aos recursos que Deus nos provê para o nosso sucesso na nova jornada reencarnatória e como devemos utilizá-los. Mas, André, como é que a gente pode entender essas coisas em profundidade? Evangelho segundo o Espiritismo. O mais belo tratado de moral cristã já escrito pelas mãos humanas, que vem das entidades venerandas que Jesus escolheu para continuar a sua obra de educação através do amor, confiado aos cuidados do professor Hippolyte, um dos maiores educadores de sua época. Ali estão quase todas as respostas. Ali só não tem resposta para a pergunta que ainda não foi feita.
Mas essas mesmas entidades venerandas tiveram cuidado de revelar, primeiramente, os princípios básicos e fundamentais, elaborando a obra-prima da codificação, o Livro dos Espíritos. Foi a primeira obra de Kardec, que abre as portas para o entendimento de todas as leis naturais. Vocês têm o Livro dos Espíritos? Temos um livraria? Temos uma livraria? Sabe onde está o meu? Um cantinho da minha estante, sempre ao alcance da mão. Tem um tesouro vendido que vale mais que 1 milhão. São páginas iluminadas onde a doutrina começou. Com ela surgiu no mundo e o mundo se modificou. É a pura filosofia, ciência e religião. Estudo, leio e releio nas horas de meditação. É o livro dos Espíritos, mostrando por que estou na Terra. De onde eu vim, para onde eu irei, e o futuro que me espera. É o livro dos Espíritos, mostrando por que estou na Terra. De onde eu vim, para onde eu irei, e o futuro que me espera. De onde eu vim, para onde eu irei, e o futuro que me espera. Num cantinho da minha estante, sempre ao alcance da mão. Agora já sabemos aonde procurar os princípios básicos e já conhecemos as leis naturais. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Já sabemos de onde viemos, para onde vamos e o futuro que nos espera. Certo? Sabemos também da lei de causa e efeito. O princípio de ação e reação, como fator de equilíbrio da justiça. Tudo que aprendemos até agora vai nos dar sustentação e força na hora das provações. Sim, meus irmãos e irmãs, provações, dores, dificuldades, lutas desiguais, privações de toda espécie, desajustes familiares, obsessões espirituais. Vamos olhar para o alto e indagar. Por que eu? Por que agora? Eu sou espírita, abracei a doutrina espírita, a doutrina mais adiantada, mais completa do planeta. Eu faço a caridade, procuro ser melhor a cada dia, oro, vigio a todo momento. Procuro ser uma pessoa exemplar dentro da minha capacidade humana. Por que está acontecendo isso comigo agora? Capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, item número 3. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso. Ou, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta por que uns sofrem mais que os outros. Kardec prossegue. Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos
entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de homens malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, Kardec prossegue, não é possível concebê-lo sem suas perfeições. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade. Sem isso não seria Deus. Débora nos falou hoje cedo sobre isso. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-lo, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Fecha aspas. E mais um presente da nossa irmã Marielza Tiscati, Justiça e Fé. Trazias o coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegria, e os sonhos adornavam-te os dias. E aí veio o temporal, e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltaste os olhos para o céu, como a indagar, porque rolaram pelo chão teus planos e todos os seus sonhos de felicidade. Choras, amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. Se hoje tens o que plantaste lá atrás, o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acende a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor, mais puro amor, e assim verás teus sonhos germinando no futuro. Amiga, ninguém semeia dor e colhe paz. Se hoje tens o que plantaste lá, o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acende a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor, mais puro amor, e assim verás teus sonhos germinando no futuro, teus sonhos germinando no futuro. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa.
Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nessa vida, é que fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar, e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. O homem não é, portanto, punido sempre, ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. Tá danado. A prosperidade do mal é apenas momentânea. E se ele não expia hoje, expiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça que à primeira vista parece imerecida tem, portanto, a sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Concluindo, diz Kardec, todo sofrimento é justo. Pelo bem da nossa reforma íntima, soframos com dignidade e resignação. Ou então vamos morrer no pecado e seremos condenados ao fogo do castigo eterno. Mas o que é isso? Castigo eterno? Existe isso na doutrina espírita? Né? Então vamos ver o que o nosso companheiro Silvio Sodré nos diz sobre o céu e o inferno e a punição do castigo eterno. Não existe lugar destinado ao castigo eterno, pois Deus sempre nos dá uma chance de redenção. Como pode alguém ser feliz no paraíso, ao saber que para sempre padece o seu irmão? Graça ou desgraça não é mais que um estado interno. Cada um traz em si o seu próprio céu ou inferno. Não existe lugar destinado ao castigo eterno. Cada um traz em si o seu próprio céu ou inferno. E que vale ter a eternidade para descansar, se é trabalhando que nos realizamos para um bem melhor. Vamos juntos construir na terra o paraíso, externar nosso estado de espírito num mundo melhor. Graça ou desgraça não é mais que um estado interno. Cada um traz em si o seu próprio céu ou inferno. Não existe lugar destinado ao castigo eterno. Cada um traz em si o seu próprio céu ou inferno. Ainda no capítulo... Não, agora é o capítulo 10. Capítulo 10 é? Aquilo eu sabia que era a minha maior necessidade. Esqueceu? Acabou a necessidade. Necessidade passou? Eu sei nada. Pessoa ruim de decorar as coisas de livro sou eu. Então, no item 15 do capítulo 10, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora.
Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Essa é uma das mensagens de instruções dos Espíritos. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grandes necessidades de indulgência? Ó, infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se mergulhado em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida o vosso adversário está errado em se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para serdes indulgentes e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente o ofendido em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso maior o vosso mérito, se vos mostrardes clemente. Kardec prossegue, mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem, perdoo, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não, o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras simplesmente e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se conhece pelos atos muito mais do que pelas palavras. Nosso irmão Sérgio Lopes nos presenteia com essa música, A Força do Perdão. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar e dá na sinceridade de um olhar. Se eu me machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu lhe causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão.
vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Espíritas, Instrução dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Não vos olvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer a cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Conhece-te a ti mesmo e examina toda noite a tua consciência. Assim conhecerás a verdadeira calma e a paz no coração. E mais um presente da nossa companheira Marielza Descarte. Calma, paz no coração. É silêncio que se faz na alma. Busca na luz da oração. Ouvir a voz da harmonia. O mal é passageiro, eterna é a vida. Triunfo certo sobre qualquer dor. A fé é bálsamo pra alma, é paz, amor e calma. Calma, paz no coração. É silêncio que se faz na alma. Ouvir na luz da oração. Ouvir a voz da harmonia. O mal é passageiro, eterna é a vida. Triunfo certo sobre qualquer dor. A fé é bálsamo pra alma, é paz, amor e calma.
Este texto final é também inspirado no autor americano Larry Janeski. A reforma íntima é a nossa maior missão neste mundo. Talvez também o maior desafio que enfrentamos. Obstáculos surgirão diante de nós como muralhas, e as sombras tentarão nos envolver. Em tempos assim, muitos desistirão. Nós não. Somos espíritas. Vivenciar a conduta cristã não é fácil, mas quanto maior o sacrifício, maior a glória. Nosso desejo de vencer deve ser tão forte que faremos qualquer coisa para seguir em frente, para nos modificarmos, para admitirmos que nossa maneira estava errada. Muitas e muitas vezes vamos arrebentar as muralhas dos desafios só para depararmos com uma outra muralha. Mas não vamos ser fracos. Não somos pequenos, somos fortes, somos cristãos. Vamos arrebentar também essa muralha. Se não pudermos, vamos escalá-la e passar por cima dela. Se não pudermos, vamos contorná-la. Se não pudermos, cavaremos um túnel e passaremos por baixo dela. Mas sairemos lá na frente, vitoriosos. Cada dia que passa não poderá ser revivido. Nós faremos cada dia valer, cada dia um novo degrau, mesmo que ninguém note, a não ser nós mesmos. Estamos numa missão, a nossa própria missão. Somente nós poderemos iniciá-la e continuar adiante, ou desistir. Uns vão criticar, outros vão zombar de nós, alguns vão nos sabotar. E até conseguirmos, muitos vão duvidar de nós. Ignoremos-nos. Assim se deu com Paulo de Tarso. E nós não estamos sozinhos. Há pessoas ao nosso redor que querem nos ajudar. Olhem para essas pessoas. Elas estão em toda parte. Elas são maioria. Olhe e você vai encontrá-las. Literalmente um exército de amigos encarnados e desencarnados. Nós somos fortes. Embora os fortes também tenham seus momentos de fraqueza. Mas lembremos-nos, nunca estamos sós. Amigos nos dois planos da vida nos ajudarão na nossa reforma do nosso ser eterno. Somente nós poderemos dizer não. Somente nós poderemos atrasar nossa própria marcha. Mas nós vamos usar nosso livre-arbítrio, seguindo sempre adiante, mesmo com o ego ferido, mesmo com os pés sangrando ou as lágrimas rolando, mesmo cometendo novos enganos, como certamente cometeremos. E cada queda nos levantaremos mais fortes. Faremos dos espinhos trampolins para saltos mais altos. Admitir que erramos não é declarar derrota, é autoconhecimento. É modelarmos-nos para sermos a pessoa que nós queremos nos tornar. Para sermos a pessoa que nosso cachorro pensa que nós somos. Daqui a alguns anos, depois de sucessivas conquistas espirituais, olharemos para trás e diremos: eu precisei estar lá para chegar aqui. Quando o máximo esforço contínuo se tornar um hábito em nossas vidas, não será mais sacrifício. E nós seremos os heróis da nossa própria missão. E essa próxima música é de Breno e Solange César, que eu tirei de um repertório maravilhoso da coletânea evangélica no Brasil. A fé faz o herói. O impossível é para quem não tem um sonho e não crê e pela fé tudo é capaz.
incansável é para quem não tem o dom de transformar desejo em pontes para chegar. Diga pra vida, eu sou mais eu. Diga pro alto, aqui vou eu. Flecha veloz nas mãos de Deus. Vai em frente, o mundo é seu. Pois é a fé que faz o herói. Olha pra dentro de você, só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer. Imbatível é quem faz de cada luta um degrau pra fortaleza alcançar. Invencível é quem nem pensa em desistir, faz dos espinhos trampolins pra chegar lá. Diga pra vida, eu sou mais eu. Diga pro alma, aí vou eu. Flecha veloz nas mãos de Deus. Vai em frente, o mundo é seu. Pois é a fé que faz o herói. Olha pra dentro de você, só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer. O pódio é assim, o seu lugar. Mira no alvo então pra conquistar. O pódio é sim o seu lugar. Seja a flecha que vai a um lugar ao sol. Diga pra vida, eu sou mais eu. Diga pro alma, aqui vou eu. Flecha veloz na mão de Deus. Vai em frente, o mundo é seu. Pois é a fé que faz o herói. Olha pra dentro de você, só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer.